Fala galerinha, beleza? Professor Marcel Reis, de História do Brasil. Hoje eu preparei para vocês algumas questões sobre expansão marítima comercial que caíram nas provas anteriores da ESA, beleza? Como que a banca da ESA elabora as questões sobre esse assunto? Você vai ver isso hoje. Vai começar nossa aula de História. Beleza, galerinha? Então vamos lá. Separei para vocês hoje 5 questões sobre expansão marítima que caíram nas provas anteriores. Vamos dar uma olhada como que a banca da ESA cobra esse tipo de assunto. Para quem não assistiu a minha aula sobre expansão marítima, vou colocar aqui em cima, aqui, ó, do lado aqui, o card para vocês então acessarem. Assiste a minha aula sobre expansão marítima e depois então acompanha a resolução das provas anteriores. Beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos pegar aqui a primeira questão. Questão da prova do ano de 2013, ESA 2013, né? Que vem perguntando o seguinte: entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português, ou seja, como Portugal foi o primeiro país, né? O primeiro estado a se lançar na expansão marítima, na expansão ultramarina. É correto que foi ou foram, né, decisivos ou decisivas para esse pioneirismo. Então a gente vai ver aqui aqueles fatores que nós já identificamos que levou Portugal a se tornar o primeiro, né, o pioneiro na expansão marítima. Vamos lá. Opção alternativa A: o comércio de ouro e escravos na costa africana, na costa da África, foi um motivo, né, que levou Portugal a se lançar às grandes navegações? Não, muito pelo contrário. Portugal ele vai passar a ter esse comércio de ouro de escravos na África após ele se lançar na expansão marítima, né? Então, na verdade, isso é uma causa e não um fator, né? É um resultado. A letra B: a precoce centralização política de Portugal e a ausência de guerras. Exatamente, galera. Letra B está correto. Ou seja, Portugal é o primeiro Estado moderno. A centralização política na mão do rei, né, a partir então da Revolução de Avis, contribuiu consideravelmente para que Portugal se lançasse, né, nessa expansão marítima. Ou seja, foi um dos fatores que contribuíram. Outro fator aqui que está presente é a ausência de guerras. Pelo fato, né, de ter sido Portugal conseguido expulsar os árabes, né, os muçulmanos, do seu território e celebrar paz, né, o tratado de paz com os reinos vizinhos, como Castela, Leão. Então, Portugal estava sem guerras, ele estava em paz, tanto internamente, que a Revolução de Avis acabou por mitigar, né, as revoltas internas, e externamente, as guerras contra os árabes haviam também se cessado. Então, aqui é a prova da ESA, letra B, da prova de 2013, que caiu então esse assunto aí sobre expansão marítima. Mole mole isso daí, né? Vamos para a próxima questão. Essa já é a prova de 2012, né, que vai falar sobre o Tratado de Tordesilhas, que também a gente já falou na aula passada. Então vamos lá. O Tratado de Tordesilhas, assinado pelos reis ibéricos com a intervenção papal, representa: letra A, o marco inicial da colonização portuguesa do Brasil. Ou seja, o Tratado de Tordesilhas iniciou o processo de colonização no Brasil? Não. Por mais que em 1494 o Tratado de Tordesilhas já previa os direitos de exploração de Portugal nessas terras, nós ainda não havíamos sido colonizados, ou deram início, né? Portugal deu início à colonização do Brasil. Então, o Tratado de Tordesilhas não iniciou a colonização portuguesa no Brasil. Letra B. Representou o fim da rivalidade entre portugueses e espanhóis na América. Vocês acham que o Tratado de Tordesilhas acabou com a rivalidade de Portugal e Espanha na América? Não. A gente vê que outros tratados, né, serão firmados entre as coroas de Portugal e Espanha, porque as divergências de território e de interesses comerciais e políticos elas vão perdurar ao longo dos séculos. Então, o Tratado de Tordesilhas não limitou ou pôs fim à rivalidade entre os países ibéricos.
A letra C, a tomada de posse do Brasil pelos portugueses. O Tratado de Tordesilhas fez com que Portugal tomasse de posse, ou seja, invadisse o Brasil? Não, não era isso que estava estabelecido no Tratado de Tordesilhas. Letra D, a demarcação dos direitos de exploração colonial dos ibéricos. Exatamente. O Tratado de Tordesilhas, né, foi o tratado que dividiu o novo continente, ou pelo menos essas terras, né, descobertas, com o direito de exploração entre os países ibéricos, Portugal e Espanha. Então a letra D está corretíssima aqui. Vamos marcar a letra D, né, que é a opção correta para essa questão sobre expansão marítima que caiu na prova da ESA de 2012. Lembrando aqui, ó, só fazer um adendo, que o Tratado de Tordesilhas não houve intervenção papal. A intervenção papal foi na bula Intercetera, né, de 1493. Essa questão que caiu na prova da ESA está colocando aqui como intervenção papal, mas nós sabemos que o Papa, né, não participou deste tratado. Participou então da bula Intercetera, que foi promulgada pelo próprio Papa, que é uma bula papal, né? Então o Papa Alexandre VI não participa do Tratado de Tordesilhas. Esse tratado só será reconhecido em 1503 pelo Papa Dom João III, se não me engano, é o Papa que vai reconhecer então o Tratado de Tordesilhas, né? Ou seja, a sua legalidade. Próxima questão, ESA 2011. Olha só, já caiu uma em 2013, caiu uma em 2012 e agora 2011 também caiu sobre expansão marítima. Também sobre o Tratado de Tordesilhas. Vamos ler. O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494 entre as coroas de Portugal e Espanha, pretendeu resolver as disputas coloniais ultramarinas entre os dois países e estabelecia que... O que estabelecia o Tratado de Tordesilhas? Letra A. Os espanhóis ficariam com todas as terras descobertas até a data da assinatura do Tratado de Tordesilhas e as terras descobertas depois ficariam com os portugueses? Não, isso não está previsto no Tratado de Tordesilhas. Letra B. Os domínios espanhóis e portugueses seriam separados por um meridiano estabelecido a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Perfeito! Exatamente isso aqui que está previsto no Tratado de Tordesilhas, né? A linha, o meridiano de Tordesilhas, que separava então os direitos de exploração entre Portugal e Espanha, seria então uma linha imaginária a 370 léguas a oeste do arquipélago, né, de Cabo Verde. Então, letra B matou já a questão, não tem para onde correr. Próxima questão, questão número 4, 2010, ó, sequência, hein? 13, 12, 11, 2010, a gente tem também questões mais recentes de provas atuais que também caíram. Eu tô com esse banco de provas um pouquinho antigo, mas as provas atuais de 2018, 2019, 2020 também caíram questões sobre expansão marítima. Vamos ver nessa questão número 4. No contexto da expansão marítima, que levou os europeus a encontrar a América, Portugal destacou-se como pioneiro das grandes navegações. Opa, outra questão sobre pioneirismo. Entre os muitos fatores que contribuíram para o pioneirismo português, destacam-se: letra A, a associação do Estado com a Igreja. Não. E a centralização do poder? Centralização do poder, sim. A associação do Estado e Igreja não foi um fator para o expansionismo português. Letra B. A política mercantilista e a expulsão dos mouros da Península Ibérica. Olha, política mercantilista a gente pode até considerar. Expulsão dos mouros da Península Ibérica, não. Por quê? Porque lá na Espanha, que faz parte da Península Ibérica, existiu o Reino de Granada, que ainda estava, né, presente ali na Península Ibérica, quando Portugal se lança então no seu expansionismo comercial, no expansionismo marítimo. Então, expulsão dos mouros do território português, correto. Expulsão dos mouros da Península Ibérica, está errado. Letra C. Centralização administrativa? Sim, ou seja, o poder centrado na mão do rei. Absolutismo monárquico. Portugal, primeiro Estado moderno, né? Então,
o poder centrado na mão do rei. E a posição geográfica de Portugal, super favorável, né? Os portos virados para o Oceano Atlântico, beirando ali também a entrada no Mar Mediterrâneo. Letra C, corretíssima para essa questão, não tem dúvida, beleza? Está tudo lá na nossa aula que nós falamos sobre expansão marítima. Vamos para a próxima questão? A última questão que eu separei, ESA 2009. Caiu também questão sobre expansão marítima. Esse assunto é bem recorrente, galera. Fica ligado nessa aula aí, porque todo ano cai uma questão sobre expansão marítima. Vamos lá. Portugal foi o primeiro país a empreender as grandes navegações no século XV. Assinale, aqui está maiúsculo, assinale a única alternativa em que todas as informações são fatores que contribuíram para o pioneirismo português. Mesma pergunta das demais que a gente viu. Vamos lá. Escola de Sagres foi um fator que contribuiu para o pioneirismo? Sim. Ou seja, né, o aperfeiçoamento das navegações, da cartografia, das técnicas de navegação, né, da construção naval. Então, tudo isso a gente conhece como Escola de Sagres e foi, de fato, contribuinte para o expansionismo português. Nobreza forte e autônoma? Não, nobreza não. A gente vai ver aqui uma burguesia, né, ascendente. Letra B. Mercantilismo e intensa utilização da Rota da Seda. Não, Rota da Seda é aquela rota que vinha da China, trazendo as especiarias chinesas, né, para o Ocidente. Letra C. Centralização administrativa e ausência de guerras. Olha só, é a mesma questão praticamente da questão número 1, acho que a gente viu. Centralização administrativa na mão do rei e ausência de guerras. Aí, uma questão praticamente repetida das provas anteriores. Beleza? Galera, aqui eu peguei só 5 questões, só para a gente ver mais ou menos como que é o nível de pergunta que a banca da ESA elabora para esse tipo de assunto, né? Expansão marítima. Então a gente vê aqui, das 5 questões, pelo menos 3 foram sobre o pioneirismo português e 2 sobre o Tratado de Tordesilhas. Então aqui já te dá mais ou menos o norte, né? Como que você tem que intensificar o seu estudo, principalmente sobre o pioneirismo português e também sobre os tratados firmados entre a coroa de Espanha e a coroa de Portugal. Beleza? Então esse aqui foi só um resumo básico. Mais para frente vou publicar outras aulas pegando outras questões mais atuais sobre esse assunto. Beleza? Na nossa próxima aula eu vou pegar também questões sobre expansão marítima do Colégio Naval e da SpaceX. Então a galera que está se preparando para o concurso, dá uma olhadinha lá, porque também tem bizu para as provas do Colégio Naval e da SpaceX. Beleza? Vocês que gostaram então da aula, dá uma moral aí pro professor, se inscreva, curte, faz um comentário, beleza? E até a próxima, galera. Obrigado!